Ok, pessoal, então estamos de volta. E como eu tenho falado sempre aí para vocês, vem na minha que é sucesso, né? É o seu nome que está na avaliação, mas é o meu sobrenome. Não se esqueçam que todos vocês têm Borges no sobrenome de vocês. E nós estamos falando sobre embriologia animal. Então, quando nós falamos dos ovos das aves, é interessante que você visualize isso. Aí, aqui nós temos algumas estruturas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui nós temos a casca, a membrana vitelina, tem uma membrana, inclusive, que nós já vamos falar sobre ela no próximo slide, a membrana interna, o espaço aéreo, enfim, aqui a cavidade elantoide e assim sucessivamente. Nesta região, aqui nós já apresentamos a moela, pâncreas, duodeno, aqui o divertículo de Merkel, aqui nós temos a região do intestino, aqui a clara, toda essa região aqui é a clara, o âmnio, o pedúnculo vitelino e o saco vitelino. Então, notem que toda essa região, ela é muito maior do que o embrião, porque esse embrião, ele está sendo, o desenvolvimento dele é um desenvolvimento externo, onde ele já não pode mais contar com a alimentação direta provinda da mãe. E duas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje é assim: algumas pessoas elas têm nojo desta membrana. Eu vou até pegar, deixa eu pegar a caneta aqui, o marca-texto. Eu só quero mudar aqui a cor da tinta do marca-texto para poder apontar para vocês bem bonitinho. Algumas pessoas, a tinta mudou para cor amarela, mas não tem problema. Algumas pessoas, elas têm nojo dessa estrutura aqui. Quando você for, o próximo ovo que você for fritar, ou não abre o ovo à toa, né? Nós não estamos em tempo de desperdício. Mas o próximo ovo que você for fritar, pode notar que ele tem sim uma estruturinha assim que tem pessoas que falam que é o restante do saco vitelíneo, não é isso não. O nome dessa estrutura chama-se cálasa ou chálasa. E essa estrutura aqui, na realidade, ela serve como uma âncora para que toda essa região que vai ficar aqui, o saco vitelíneo, ela não fique, que o embrião ele não fique sendo jogado de um lado para o outro. Então, é como se fosse uma âncora, essa estrutura. E um dado interessante dessa estrutura é que é assim, ela é comestível, ela é fonte de proteína, não existe problema nenhum. Pode ser que a partir de agora você fique aí pensando, ai, que coisa mais nojenta, não vou comer mais. Mas não tem problema não, precisa comer sim. Depois que, quanto mais densa for essa estrutura quando você abre o ovo, significa que esse ovo não é um ovo velho. Se você abre o ovo e você não encontra essa estrutura, significa que esse ovo está ali já faz um tempo. Então, não é interessante você fazer a ingestão desse ovo. Então, cada vez que você abrir o ovo, verifica se tem essa estrutura. Se tiver, é porque esse ovo é um ovo novo, não é um ovo velho. E, Camila, o próximo slide é para você. Isso é um pato. Olha só que bonitinho esse patinho, né? Olha aqui, tá aberta, né? Esse ovo. Essa região aqui é toda a região do saco vitelíneo que esse animalzinho precisa para poder sobreviver. Porém, esse patinho aqui, ele está cozido. Principalmente nas Filipinas, mas na Argentina também eles fazem ingestão desse prato típico, mas ele é típico das Filipinas. Lá nas Filipinas, inclusive, essa iguaria, você encontra na rua, como se fosse cachorro quente. Então tem as barraquinhas que vendem esse patinho. Então ele é ingerido entre 19 e 21 dias, que ele já foi fecundado, dá um dó, né? Pensa.
E aí eles colocam esse pato para cozinhar ou para assar, eu não sei direito qual é o processo de cocção dele. E aí ele é apreciado, só de pensar, apenas com uma pitada de sal. E na Argentina eles colocam um pouquinho de chile também. Então, esse patinho aí tá cozido. Camila, eu sinto muito mostrar isso para você, mas é fato. Em algumas regiões, infelizmente, ele é comido dessa forma, ainda quando ele está passando pelo processo embrionário. É triste, né? Mas é a dura realidade. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o âmnio ou a bolsa amniótica. Como é que funciona o âmnio ou a bolsa amniótica? Ela é uma membrana que reveste totalmente esse embrião. Apresenta-se repleto de um líquido claro, que ele é conhecido como líquido amniótico. Esse líquido amniótico nos mamíferos, inclusive, ele é um pouco mais espesso, ele é grosso, né? Quando, inclusive, estoura a bolsa amniótica, a bolsa, a mãe consegue sentir, ele não tem a densidade da urina, ele é um pouco mais grosso que isso. Qual é a função? É proteção, principalmente proteção contra o quê? Choques mecânicos, empurrões, quedas, etc. Desidratação, infecções de agentes externos como vírus e bactérias e a estabilização da temperatura interna. Olha só como o mecanismo é um mecanismo perfeito e é pensado nos mínimos detalhes. O principal responsável pela independência água na reprodução dos répteis e é muito bem desenvolvida nos répteis, nas aves, nos mamíferos e é ausente nos peixes e nos anfíbios. Belezinha, pessoal? Na próxima aula eu vou mostrar essas imagens para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, inclusive sobre a situação de vacinas nesse período, como é que funciona também algumas doenças que elas podem ser tratadas nesse período. Aqui nós já estamos falando dos seres humanos, dos mamíferos, tá? E encerro a aula por aqui, também para que não fique cansativa. Lembrando que fiquem em casa, se vocês puderem. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.